Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Te ouvirei, Te ouvirei, seguirei, seguirei, e amarei e amarei para sempre. pra sempre. És o Rei dos Reis, poderoso Deus, o Senhor de todos, Senhor dos senhores. Eu amo, és o grande eu sou, o Cordeiro és, gigante de amor, salvação e graça, reinarás pra sempre. Deus gigante, Deus é o Alfa e Ômega, início e fim. És amigo, Messias e meu Salvador. Viverei por ti, ó meu príncipe da paz. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Te ouvirei, Te ouvirei, seguirei, seguirei, e amarei e amarei para sempre. pra sempre. És o Rei dos Reis, poderoso Deus, o Senhor de todos, Senhor dos senhores. Eu amo, és o grande eu sou, o Cordeiro és, gigante grande Deus de amor, salvação e graça, reinarás pra sempre. Deus gigante, Deus é o Alfa e Ômega, início e fim. És amigo, Messias e meu Salvador. Viverei por ti, ó meu príncipe da paz. Viverei Por ti, ó meu príncipe da paz. Graça e paz. O desafio dessa noite é tentar explicar para você o que é o batismo no Espírito Santo. E eu espero que você possa ter todas as suas dúvidas tiradas nessa oportunidade. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por termos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudar. Ilumine os Teus servos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo pode ter dois significados diferentes, dependendo do contexto. A conversão, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ou uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Essas duas situações, elas podem acontecer ao mesmo tempo, ou em momentos distintos. Na conversão, a Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa recebe o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une a Deus. Nesse primeiro sentido, todos os salvos são batizados no Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, verso 13, ele diz assim, olha, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um Espírito. Vejamos alguns resultados de se receber o Espírito Santo na conversão. Primeiro, a certeza da salvação. O Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus e que fomos perdoados.
Romanos 8,16 diz assim, olha, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quer ver um outro resultado de se receber o Espírito Santo na conversão? É o entendimento. Mira a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o poder que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É através do Espírito Santo que entendemos realidades espirituais e as palavras da Bíblia ganham sentido para nós. União com a igreja. Ficamos unidos pelo Espírito Santo a todas as outras pessoas no mundo que aceitaram Jesus como Salvador. Então, recapitulando, alguns resultados de se receber o Espírito Santo na conversão: certeza da salvação, entendimento e união com a igreja. Mas estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é uma experiência especial que o crente pode ter com Deus. Quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, ela pode ter vários efeitos. Primeiro é a coragem. O crente perde a timidez, porque está completamente focado em Deus, não nas opiniões de outras pessoas. Abra sua Bíblia em Atos 4, verso 31. Diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Coragem. A coragem faz com que nós falemos de Jesus, Salvador, Senhor. A coragem faz com que nós tenhamos a coragem de testemunhar, não só com palavras, mas com atitudes, com vida. É aí que as pessoas nos identificam como filhos de Deus, diferentes, servos, discípulos. Uma pessoa fica cheia de Espírito Santo e ela tem coragem, mas ela também tem capacitação. O Espírito Santo nos dá novas capacidades ao crente para ajudar no seu crescimento espiritual, seja na evangelização ou no crescimento da igreja. O crente poderá receber dons espirituais. E aí, lá em Atos 19, lá no verso 6, nós temos o seguinte registro. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como que profetizavam. Quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, ela pode ter um outro efeito também, revelação. Essa experiência poderá ajudar o crente a encontrar a resposta para uma dúvida ou uma indicação do que deve fazer, ou um novo significado de uma palavra da Bíblia para a sua vida. Dedicação. É por causa dessa experiência o crente pode sentir mais vontade de conhecer a Deus e se dedicar mais ao trabalho da igreja. Não é por acaso que o crente, o filho de Deus, servo, ele sente necessidade da igreja. Ele sente necessidade de ter uma vida diferente, ter sentimentos diferentes, ter emoções diferentes. Quando você se dedica, você não tem um tempo para odiar, murmurar, criticar. Então, quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, ela pode ter vários efeitos. Vamos lembrar? Coragem, capacitação, revelação e dedicação. Mas o que são e quais são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são capacidades que o Espírito dá às pessoas para a edificação da igreja. Os dons, eles são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, eu vou ler capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, versos 8, 9 e 10. Diz assim, porque
A um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então nós podemos observar que a Bíblia vai enumerar aqui vários dons do Espírito. Vamos tentar subdividir esses dons. Primeiro, dons de revelação. Ele fala sobre palavra de sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus, nós sabemos disso, não temos a menor dúvida disso. O dom da sabedoria é uma sabedoria espiritual que vai além da experiência e do bom senso. Quando você fala de dons de revelação, você não fala apenas de palavra de sabedoria, mas você fala também de palavra de conhecimento. O Espírito Santo ajuda a compreender e a explicar assuntos espirituais. Então nós temos dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, mas também temos discernimento de espíritos. Discernir espíritos é entender se uma mensagem vem de Deus ou não. O discernimento é muito importante para impedir a igreja de cair no engano. Quantos são enganados? Por falsos testemunhos, falsas vidas espirituais. Mesmo nos nossos dias, nós estamos testemunhando isso. Cristãos que não são cristãos, muito pelo contrário. Dons de poder. Envolve fé. Todos que aceitaram Jesus como seu Salvador têm esse dom. Mas algumas pessoas têm uma fé especialmente forte. Quando você fala de dons de poder, você fala de fé, mas fala de cura também. Deus dá o poder para curar doentes milagrosamente. Fé, cura, milagres. O Espírito Santo capacita a fazer sinais e maravilhas. Profecia. Profetizar é transmitir uma mensagem por inspiração de Deus. Então, dons de poder envolve fé, cura, milagres, profecia. Mas nós temos também um outro dom, dons de inspiração. E aí vai envolver variedade de línguas, que na verdade é falar em línguas que você e eu não conhecemos. Interpretação de línguas, é entender e transmitir a mensagem que alguém está falando em línguas pela revelação do Espírito Santo. Profecia. O objetivo deste dom é falar aos homens em nome de Deus. Não pode ser confundida com pregação, embora a pessoa possa profetizar enquanto prega. Seu objetivo é a edificação da igreja e está sujeito ao julgamento da mesma. Então, dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia. E agora vamos ver outros. Por exemplo, servir ou prestar ajuda. Ajudar a igreja e a outras pessoas quando precisam. Quem tem o dom de servir é sensível para as necessidades dos outros e sabe quando ajudar. Ensinar. A capacidade para explicar bem a palavra de Deus, ajudando as pessoas a crescerem espiritualmente. Então nós aprendemos o seguinte, que existem outros dons. Servir ou prestar ajuda, ensinar, dar ânimo e agora contribuir. Deus dá a algumas pessoas muitos recursos e generosidade para poderem contribuir para a comunidade e a igreja. E aí vem liderança também. Pela graça do Espírito Santo, os pastores, mestres e outros líderes têm a sabedoria e a autoridade para guiar outros crentes e ajudá-los a crescer. Misericórdia. Ter compaixão de outras pessoas, compreendendo sua dor. Administração. O poder para organizar diversos grupos e atividades da igreja de forma eficiente, mantendo a ordem, a disciplina e o bom testemunho. Evangelizar, que na verdade é a capacidade para transmitir a mensagem da salvação e trazer pessoas para Deus. Então vamos fazer uma rápida recapitulação.
A Bíblia vai enumerar vários dons do Espírito. Aí nós temos dons de revelação, que vai envolver palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Nós temos os dons de poder, que vai envolver cura, milagre, profecia e fé. E aí estamos outros dons: servir ou prestar ajuda, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderança, misericórdia, administração e evangelizar. Se você se arrependeu e aceitou Jesus como seu Salvador, você já tem o Espírito Santo dentro de você, não se esqueça disso. Mas se você quiser ficar cheio do Espírito Santo, conte para Deus. Você já deve ter percebido que não importa quanto tempo caminhamos com Deus, a nossa natureza carnal nunca melhora. Por mais que queiramos, nunca nos tornamos parecidos com Jesus. É por isso que a Bíblia diz que devemos crucificar diariamente nossa carne com as nossas paixões e desejos. Eu, de repente, posso responder algumas perguntas que você faria. Pastor, como ser cheio do Espírito Santo? O caminho? A oração constante. Se você quer realmente ser cheio do Espírito Santo, faça da oração a sua fiel companheira daqui para frente. Ela, a oração, deve vir em primeiro lugar, porque sem a ajuda do alto, nada podemos fazer. Quem sabe você me faria uma segunda pergunta? Como ser cheio do Espírito Santo? A resposta? Fuja do que te afasta de Deus. Fuja de amizades que você conhece, sabe, percebe, que te afastam de Deus. Fuja de ambientes, de locais que, por convívio, vai fazer com que você fique longe de Deus. Fuja de hábitos que te levam a pecar. E você sabe quais são as amizades que te afastam de Deus. Você sabe quais são os ambientes que você não pode estar e você está e te afasta de Deus. Você sabe quais são os teus hábitos que levam a pecar. E nunca se esqueça de que a luz não pode coexistir com as trevas. Talvez você me fizesse uma terceira pergunta. Pastor, como ser cheio do Espírito Santo? Alimente-se da palavra de Deus. A palavra é a couraça da justiça, não é isso que nós aprendemos? Que sustenta o crente contra as investidas do adversário. Olha, a pandemia é a grande demonstração de quem somos. Você tem tido dificuldades para se alimentar da palavra de Deus? Quantas vezes você, durante esta pandemia, abriu a sua palavra, abriu a palavra de Deus, meditou nela, estudou nela, leu? Quantas vezes? Olha, como ser cheio do Espírito Santo? Oração constante. Como ser cheio do Espírito Santo? Fuja do que te afasta de Deus. Como ser cheio do Espírito Santo? Alimente-se da palavra de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um sermão, e no sermão ele dizia o seguinte, que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem. Ele diz mais, que não ser cheio do Espírito Santo é uma desobediência ao mandamento divino. Muitos crentes têm o Espírito Santo, mas não estão cheios dele. Uma coisa é ser habitada pelo Espírito, outra é transbordar do Espírito. E o reverendo Hernandes continua dizendo que uma coisa é ter o Espírito residente, outra é tê-lo presidente. A expressa vontade de Deus, continua o reverendo Hernandes, a expressa vontade de Deus para você é uma vida abundante, produzida pela plenitude do Espírito Santo. E o fato que me chamou a atenção é que ele vai pegar o capítulo 5 de Efésios, lá no versículo 18, e vai fazer um breve comentário a respeito disso. Efésios 5,18 diz o seguinte, e não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
E aí, o pastor Hernandes ele vai destacar algumas lições do texto. Primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, a plenitude do Espírito tem uma semelhança superficial com a embriaguez. A ordem divina é, não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa embriagada está sob o poder do álcool. Ela fala, ela age sob a influência do álcool. Ela perde a inibição e se torna ousada quando está cheia de álcool, ou do álcool. Aí ele faz uma comparação e diz o seguinte, assim, o indivíduo cheio do Espírito Santo fala e age sobre a influência do Espírito. Ele é governado pelo Espírito. Em segundo lugar, a plenitude do Espírito tem um contraste profundo com a embriaguez. O álcool, diz o pastor, induz a uma vida dissoluta, mas o Espírito lhe traz discernimento, sabedoria, graça e santidade. Se uma pessoa bêbada perde o controle de si mesma, o fruto do Espírito é domínio próprio. Em terceiro lugar, ele diz que a plenitude do Espírito é um mandamento e não uma opção. Achei fantástica essa afirmação. O apóstolo Paulo dá uma ordem expressa, enchei-vos. É expressa a vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Ele diz, olha, ele não apenas quer que você seja cheio do Espírito Santo, mas ordena você a sê-lo. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado, um ato de desobediência a um mandamento de Deus. Como crentes em Cristo, não podemos nos acomodar a uma vida infrutífera. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, estaremos cheios de nós mesmos ou até mesmo cheios de pecado. Não estar cheio do Espírito é pecar. E são palavras do reverendo Hernandes. É pecar contra ele, e entristecê-lo, e apagá-lo, e desobedecê-lo. Em quarto lugar, a plenitude do Espírito Santo é a expressa vontade de Deus para todos os crentes. E por fim, ele diz que, em quinto lugar, a plenitude do Espírito Santo deve ser uma experiência contínua na vida do crente. A plenitude de ontem não serve para hoje. Aprenda isso. Todos os dias precisamos buscar um novo enchimento do Espírito. As vitórias de ontem não são suficientes para triunfarmos hoje. E o que me atrai nesse sermão do reverendo Hernandes também é a sua conclusão. Ele diz assim, precisamos depender de Deus todos os dias, andar com Deus todos os dias e buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias. Eu vou terminar esse estudo fazendo para você uma única pergunta. Você está cheio do Espírito Santo? Você tem intimidade com Deus? Dentro de você, os seus sentimentos falam de paz, de amor, de harmonia, de unidade. Você está cheio do Espírito Santo? As suas emoções e os seus sentimentos influenciam bastante a essa pergunta. Você está cheio do Espírito Santo? A minha oração e meu desejo é que Deus te contemple e te preencha com o Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Espírito Santo, ele vive em nossa vida. Obrigado por aquilo que ele faz por nós. Obrigado pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso,
glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Deixa o Espírito Santo te tocar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da cura, é o Deus de milagres. Aleluia. Creia, somente creia. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser até aqui. O Senhor tem nos sustentado e nos colocado de pé. Aleluia. Eu quero te adorar, amado. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Queremos te adorar. Eu quero te adorar. Queremos te adorar. Eu quero te adorar. Queremos te adorar, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor.